Olá! Esta semana nós vamos debater um assunto para o qual cada cabeça tem uma tática considerada mais eficaz. É um tema tão discutido hoje pelos brasileiros quanto futebol. Mas um jogo bem mais difícil de vencer, o da violência. Confira o placar do IBGE. A taxa nacional de homicídios cresceu 130% entre 1980 e 2000, passando de 11,7 para 27 homicídios por cada 100 mil habitantes. E não foi só essa a taxa que aumentou em ritmo alucinante. Muitas vezes autoridades estaduais e federais fazem gol contra. No Rio, por exemplo, a polícia mata 3,2 pessoas por dia. Em São Paulo, 2,37. A estratégia da brutalidade, que faz vítimas por todo o país, precisa ser combatida. No Tome Ciência desta semana, você vai poder conhecer o pensamento de cientistas que se dedicam a estudar profundamente o assunto. Violência lato sensu é o tema do programa desta semana. Os técnicos, acadêmicos, já estão aqui conosco em campo. Conheço o nosso time. A antropóloga Alba Zaluar, professora do Instituto de Medicina Social e coordenadora do Núcleo de Pesquisas da Violência, o NUPEV, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Michel Misse, professor do Departamento de Sociologia e coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. César Caldeira, doutor em Direito e professor da Escola de Ciências Jurídicas Unirio e da Faculdade de Direito da Universidade Cândido Mendes. E Michel Reichenheimer, não sei se eu falei certo, doutor em Epidemiologia e Saúde Pública, professor do Instituto de Medicina Social da UERJ e pesquisador do Programa de Investigação em Epidemiologia e Violência Familiar, lá do NUPEV. Bem, diz uma regra do jornalismo que a gente não deve trazer as questões para o nível pessoal. Não vou falar de violência comigo não se preocupem. Mas sempre uma visão pessoal não deve ser a mais correta, mas eu sou de um tempo que tudo, como a gente dizia, afunilava. Então, discutir violência, dizer, é fruto da pobreza, é fruto da questão social, a questão é política. Professor Alba, é assim que a ciência encara em suas pesquisas ainda o assunto ou a diversidade já está garantida nos estudos? A diversidade sempre esteve presente nos estudos. Há os que ainda afirmam que é a pobreza que explica tudo, mas há outros que optaram por um modelo da complexidade, né? Modelo da interação em que vários elementos têm que se combinar de uma certa maneira para provocar esses fenômenos todos que nós estamos assistindo com muito sofrimento, né? Porque, na verdade, é um jogo em que todos nós estamos perdendo. E a gente precisa virar esse jogo para um jogo que todos vão ganhar. Essa que é a dificuldade. Michel, Misse no caso, porque temos dois Michels aqui, eu te perguntaria, daria para você fazer um quadro do que seria hoje, do ponto de vista acadêmico, a preocupação com a questão da violência? Quer dizer, que ramos de estudo são mais consagrados? Como é que a gente pode situar essa questão? Há muitas áreas envolvidas com a questão. Na nossa área, na área de ciências sociais, os estudos se concentram principalmente em antropologia e sociologia. Mas há economistas tratando da questão, há cientistas políticos também, e até mesmo o pessoal da área de epidemiologia, por exemplo, que vem já investindo nesse tema. Eu perguntaria até para o outro Michel, aproveitando a dica do Michel Miss. Falei seu nome certo para essa conversa? Falei, né? Deu para quebrar o galho. Uhum. Por que considerar a violência uma epidemia? Nós até estávamos conversando antes, né? Eu diria que isso é uma metáfora, até um certo marketing, no bom sentido, né? Para chamar a atenção, porque é um problema epidêmico e já se torna endêmico, porque a gente já está em patamares, né, muito altos já há algum tempo, que caracterizaria uma endemia. Quer dizer, não é um pico, né, apesar de, né, em certos locais do Brasil a coisa já está aumentando. Então, eu diria que é por aí. É uma triste metáfora. Talvez. É uma triste metáfora, mas na medida que o setor saúde entra, né, como um interlocutor disso aí, eu acho que é por isso que, principalmente na Fiocruz e também lá no IMS, no Instituto de Medicina Social, a gente tem tentado dar esse rótulo de epidemia para a violência. Bem, e temos um aspecto óbvio, né? Até porque o sistema judiciário tem um peso nessa questão. Está avançada a participação
na área acadêmica de direito e no estudo, ou essa coisa ficou limitada à questão da penitenciária ou a outros estudos diferentes, professor César? Na verdade, na área jurídica, estudos sobre penitenciária ou mesmo, mais restritamente, execução penal são raríssimos. Na área jurídica, geralmente se estuda direito penal e direito processual penal. E o que seria a parte de estudos mais sociais ou ligados à área de ciências sociais, que é criminologia, também tem um papel extremamente limitado nas faculdades de direito, o que, na minha opinião, é um erro terrível. A que atribui-se esse erro? Em parte, é um problema de isolamento. A criminologia veio se desenvolvendo, em grande parte, na área das ciências sociais. Então, na verdade, é raro ter professores de direito que tenham formação em ciências sociais e que tratem criminologia por esse viés. Geralmente, quando estudam essa matéria, criminologia, tratam de forma assemelhada a direito penal. Então, esse também é um problema. Esses estudos que nós vemos se desenvolvendo tão rapidamente no Brasil não encontraram ainda o espaço adequado nas faculdades de direito, o que é terrível, porque lá estão os operadores principais da área do controle penal. Eu vou voltar à questão da pobreza com a senhora agora, até por conta de uma memória que eu tenho, no sentido de ter sido, talvez, uma das primeiras pesquisadoras que cuidou de questões de favela, das relações sociais ali embutidas. Até que ponto a questão pobreza-violência pode ser associada? Olha, tem vários pontos em que essa associação ela está muito presente e essa é uma das preocupações que a gente tem que ter. Porque se nós formos considerar, por exemplo, os estudos feitos sobre o funcionamento do nosso sistema de justiça, nós vamos ver que essa associação ela está muito presente, demasiadamente presente. Por quê? Porque só vão presos, só vão para a prisão os pobres, né? Isto se explica pelo fato de que há uma vinculação entre a maneira pela qual as várias polícias concebem essa atividade criminosa, né, e o foco que é dado ao cuidado e à vigilância exercida sobre os pobres. Então, quando policiais vão fazer patrulhamento, vão fazer algum tipo de incursão, cada vez mais comuns, aliás, nas favelas cariocas, eles vão com esta ideia de que lá estão os criminosos. Ora, nós sabemos que há juízes, né, políticos, empresários, fazendeiros... Crimes do colarinho branco. Sim, não, eu estou me referindo àqueles que estão envolvidos com as várias atividades do crime organizado. Tá. Até o sentido de que a maconha e a cocaína não são plantadas em nenhum momento em favelas, né? Exatamente, nem as armas são produzidas aqui. Nós temos aqui os paióis das Forças Armadas. Não sei por que razão nunca foram levados para a capital. O Rio já deixou de ser capital, mas os paióis permaneceram aqui. Não é mesmo? Então, nós temos uma série de circunstâncias que vão contribuindo para que haja essas explosões, né? essa guerra agora quase que permanente em várias favelas, né? No Rio de Janeiro, e que fazem com que todos pensem que, na verdade, é a pobreza dos moradores da favela que explica a violência. Não é, porque se nós formos considerar o que faz os moradores da favela, eu tentei fazer um levantamento disso em Cidade de Deus, com um assistente de pesquisa que eu tinha lá, inclusive o Paulo Lins, que era meu assistente nessa época, e pelo levantamento feito, era apenas 1% dos moradores de Cidade de Deus envolvidos nas atividades do tráfico. No movimento, como eles chamam, né? No movimento, exatamente. A Fiocruz também fez um outro estudo, aí já considerando apenas jovens de uma certa faixa de idade, né? Se não me engano, de 14 a 20 e poucos anos, encontraram entre 17% e 20% também desses jovens envolvidos dentro das favelas do Rio de Janeiro. Bom, e os 80%? E os 99%?
O que eles fazem? Eles trabalham e muito, ou estudam, vão para a escola, ou ficam em casa aos cuidados de suas mães, avós, vizinhas, etc. São vários os Acabam arranjos. que normalmente são as maiores vítimas, pelo menos dos confrontos diretos, né? A questão da bala perdida quase sempre fere quem está ali do lado do Exatamente. confronto. Muitos deles dizem, estamos entre dois fogos, os fogos. O fogo dos traficantes e o fogo da polícia. Missy, já que ela usou a terminologia de dois fogos, é difícil, essa altura, saber o que é fogo amigo ou fogo inimigo, né? Eu sei que você defende em alguns encontros, em alguns seminários, a noção de que, muitas vezes, polícia e marginal estão muito interligados. Não é verdade? Você tem uma história social do banditismo no Rio de Janeiro, que atravessa diferentes épocas, diferentes padrões, há continuidades e há rupturas. De um modo geral, a corrupção que envolve agentes do Estado, não apenas policiais, mas os policiais são muito vulneráveis nesse aspecto, na medida em que eles têm um contato mais direto com a questão da criminalidade. Geralmente, os policiais e outros agentes do Estado estão muito vinculados, de um modo ou de outro, seja na repressão, seja a reprodução, de mercados ilícitos, de mercados que se encontram ou na contravenção ou mesmo no crime. O Rio de Janeiro atravessou diferentes etapas de mercados ilícitos, diferentes formas de mercados ilícitos predominaram em diferentes épocas. Você teve o jogo do bicho, por exemplo, atravessa várias épocas, vários padrões. Mas você teve os contrabandistas, você teve o lenocínio, a exploração de mulheres, você teve diferentes formas de achaque, de camelôs, de ambulantes, até que finalmente surgiu um mercado ilícito muito lucrativo, o mercado das drogas, o varejo das drogas, né, e que exatamente pela sua alta lucratividade tornou-se um mercado muito atraente para a corrupção. Vamos então fazer uma coisa. Já que a gente está definindo a existência desse mercado, a gente vai fazer um breve intervalo e vamos tentar começar a aprofundar essa questão logo depois.